Quem vai comentar sobre a manutenção dos juros, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, é o economista Caio Tonet, da W1 Capital. Caio, uma ótima noite, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record. Eu queria começar justamente com o caso brasileiro, com a decisão aqui no Brasil. A Ariane explicou justamente, o mercado já imaginava a manutenção dos juros. O que todo mundo estava de olho é justamente na justificativa do Banco Central. Como você vê a justificativa, analisando justamente o que o Banco Central falando, citando o cenário externo de muitas incertezas ainda? Perfeito. Primeiramente, boa noite, Renata, boa noite, Gustavo, é um prazer estar aqui com vocês. Nesse dia que é a super quarta, né? E essa super quarta dessa vez veio ainda com o fechamento do mês. Bom, olhando para esse cenário, de fato, o Banco Central ele está se posicionando de uma maneira mais cautelosa, porque a gente sabe que qualquer movimento que houver, a gente pode ter uma situação piorada, principalmente numa parte cambial. E por que isso acontece? Né? De uma forma mais pontual. O diferencial de juros, né? Como a taxa de juros dos Estados Unidos está muito alta ainda, mesmo estando bem mais baixa que a brasileira, a gente vê um fluxo como um todo indo para os Estados Unidos, prejudicando, né, a moeda brasileira, que não está num momento tão bom, né, dado que a gente tem uma saúde fiscal um pouco deteriorada, ou seja, o resultado dessa situação, né, dessa decisão do nosso Copom foi bem feito, né, estável por enquanto, aquele comunicado que parte um pouco do que já teve, né, nos últimos momentos, mas dessa vez aderindo e colocando mais a pontuação nessa situação do nosso risco fiscal. Caio, nós temos ainda 3 reuniões do Copom até o fim do ano. As expectativas do mercado são de que a taxa Selic deve ficar nesse patamar de 10,5%, o que contraria ali as apostas do início do ano, que diziam que ela terminaria com menos de 2 dígitos. Existem fatores que podem vir aí pela frente que possam mudar esse cenário? Existe sim. Vamos lá primeiro, Renata. A nossa expectativa no começo do ano era, de fato, a gente ter uma acomodação nos juros, dado que a inflação brasileira foi muito bem controlada. Então, a gente viu, de fato, o Banco Central controlando bem a inflação depois da pandemia e, dado uma inflação mais baixa, a gente via um espaço, como um todo, de uma queda mais acentuada dos juros. Porém, o que aconteceu nesse meio do caminho foi exatamente uma deterioração como um todo do fiscal e juros nos Estados Unidos também subindo bastante, né? E quando eu falo de juros, não é de fato os juros à vista, mas sim aquela curva de juros norte-americana, né, aumentando mais. Ou seja, o setor, né, a situação do exterior piorou, não corroborou conosco e nem a situação fiscal brasileira por conta de agendamentos de mais gastos como um todo. O que pode acarretar uma mudança dessa previsão até o final do ano? Se a gente de fato houver os Estados Unidos tendo mesmo um arrefecimento mais forte na sua taxa de juros, o que abriria já um espaço um pouco maior, mas nada disso vai ser resolvido se a gente também não tiver o governo colocando, né, vamos dizer, uma bagagem extra ali em se preocupar com a situação fiscal como um todo. Que o governo já vem mudando seu discurso, já vem se comunicando, né, até o presidente veio se comunicando em prol da saúde fiscal brasileira, mas só vai ter uma mudança nessa previsão se esses dois fatores andarem juntos, ou seja, exterior mais tranquilo, mais leve, juros americanos mais leve e também aqui a situação fiscal brasileira se acomodando e melhorando. Caio, você citou os Estados Unidos, vamos falar então dos Estados Unidos, que faz parte dessa super quarta-feira. Lá também se esperava uma manutenção. E essa última fala do presidente do FED a jornalistas, que olha, a redução na taxa de juros pode já estar na mesa na próxima reunião. Como que o mercado encara isso? E, de fato, há uma possibilidade de queda nos juros dos Estados Unidos? Com certeza, Gustavo. Primeiramente, como que o mercado vê isso? O mercado vê isso com bons olhos, né? Porque toda vez que a gente tem uma economia tão forte, como ainda mais forte do mundo, basicamente, que é a economia americana, ela diminuindo os seus juros, a gente abre precedente para que os investidores busquem outros mercados com um pouco mais de risco. Exemplo, o mercado aí, né, esse nosso mercado de países emergentes, né, que tem um pouco mais de risco atrelado,
e também vão mais ali que os investidores vão buscar ativos de mais risco, não só em países emergentes, né, mas também vão mais para ações, empresas, né, vão focar mais em crescimento de fato, né. Já olhando para a possibilidade nesse corte, há uma grande possibilidade, porque tudo leva a crer que a gente está no que o mercado chama de soft landing, que é a estabilização mais tranquila da economia, ou seja, sem vamos dizer assim, um break, né, muito forte, ou seja, uma estabilização mais tranquila. E a preocupação do governo norte-americano são 2 pontos, é o pleno emprego e também a questão da acomodação da inflação. Porque não é só no Brasil que a inflação pode ser um problema. Qualquer país do mundo, a inflação é algo impopular, que obviamente prejudica o governo, e governo, né, que está agora nesse ano de eleição norte-americana. Então, há sim uma grande tendência a ter um próximo corte, dado que esses 2 fatores estão bem acomodados. Tanto a inflação está se demonstrando mais acomodada nos Estados Unidos, indo para níveis ali da meta fiscal, meta de inflação, quer dizer, do governo americano, e o outro lado, né, que seria, né, o plano emprego, a gente também vê números ótimos de emprego, bem em linha com as expectativas, o que transforma, né, dá uma tranquilidade maior para que, de fato, o Federal Reserve deixe os juros mais baixos na próxima reunião. Tá certo, vamos aguardar então a próxima reunião aí em setembro. Caio, obrigada pela entrevista, uma boa noite, até a próxima. De nada, foi uma boa noite e um prazer falar com vocês, pessoal.